Dia Nacional da Empregada Doméstica. E neste mês também a PEC das domésticas completou 10 anos. Um importante reconhecimento dos direitos da categoria. Só que, apesar do avanço, muita coisa ficou parada no tempo, principalmente a forma como muitas trabalhadoras são tratadas em pleno século XXI. Um dia, estava preparando a mesa para o café da manhã e senti umas fortes cólicas. Corri para o banheirinho de empregada. Quando retornei, uns 2 minutos depois, a patroa falou: "Thelma, está faltando a colher de mexer o café. Meu marido precisou levantar e pegar sozinho ali na gaveta, porque você não colocou na mesa." Isso é relato real. Quem afirma com toda a convicção que isso acontece sim dentro de muitas casas brasileiras é alguém que já escutou esse tipo de comentário mais de uma vez e presenciou gerações passadas ouvindo as mesmas frases. Minha mãe foi empregada doméstica, minha avó foi empregada doméstica também. Eu fui também empregada doméstica. Eu fui contratada para ser cozinheira e não podia alimentar da própria comida. Minha mãe morava do lado da casinha do cachorro, comia comida estragada. Tá tudo descrito num livro. O nome do meu livro é Eu, Empregada Doméstica. A senzala moderna é o quartinho da empregada. Preta Rara, como hoje é conhecida, contou a história da sua família e de mais uma centena de mulheres. Minha mãe começou a chorar. Ela tinha horário para ir no banheiro. Ela tinha que limpar tudo que encostou com água sanitária depois de usar. Tudo dela era separado. É um trabalho como qualquer outro, porém aqui no Brasil ainda é um trabalho como se fosse algo menor. 50 anos atrás, elas conquistavam pela primeira vez o direito de ter registro em carteira. Outros benefícios que qualquer trabalhador já tinha só chegaram para as empregadas domésticas nos últimos 10 anos, depois da aprovação da PEC das domésticas. Por exemplo, recolhimento obrigatório de FGTS, pagamento de hora extra, pagamento de adicional noturno. Não existia nem carga horária estabelecida para elas. Desde a proposta de emenda à Constituição, a PEC, o limite de trabalho é de 44 horas por semana. Exatamente o que Lucilene cumpre no serviço. Ela sai de casa em São Paulo, pega ônibus, trem e 20 quilômetros depois está no prédio onde trabalha. Sobe até o apartamento e começa. Lava louça, arruma a cozinha, cama, organiza os quartos, limpa o apartamento todo. Ela está registrada. Quando a PEC foi aprovada, melhorou para vocês? Sim, em todos os sentidos. Quando você passou do horário, tem hora extra, e antes não tinha. Então ficou legalizado igual outra empresa qualquer, né? A lei determina que empregadas, babás, cozinheiras que trabalham mais de 2 dias da semana na mesma casa têm que ser registradas. Só que isso não acontece com a maioria. É uma categoria de altíssima informalidade, acima da média dos demais trabalhadores do Brasil. Cerca de 70% das trabalhadoras domésticas são informais. Logo após a PEC, houve uma melhoria nessa questão, mas ainda assim não chegou a 50%. Só que esse índice, com o passar do tempo, voltou novamente a esse patamar de formalização dos contratos apenas para 30% dessas trabalhadoras. Tem gente que acha que ser diarista compensa mais. As pesquisas demonstram que isso não é verdadeiro. Quando se compara a questão da remuneração mensal e todo o aparato protetivo, as diaristas realmente elas ficam num patamar muito inferior. Fora a questão da instabilidade, a questão de não ter férias, de não poderem gozar dos seus descansos. O que se sabe é que a primeira mulher que ousou cobrar direitos ainda na década de 1930 começou a ser frequentemente atacada. E além dos patrões não considerar ela como categoria, as próprias leis também não consideraram até hoje. Então ainda precisa lutar pela profissão. E quanto mais Laudelina de Campos Melo exigia, mais ficava na mira. Foi apelidada de o terror das patroas pelo então ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, em 1967. Laudelina morreu em 1991, aos 86 anos. Dona Laudelina teve o máximo de consciência possível para sua época. Ela teve uma importância muito grande para os direitos humanos das trabalhadoras domésticas. Elizabeth escreveu sobre a trajetória de Laudelina, a mulher que inspirou tantas outras a seguir o mesmo caminho,
Afinal, nossos passos vêm de longe. Quando eu comecei a participar do movimento das domésticas, eu ainda trabalhava. E militava escondido. Minha patroa não sabia, não. Em 1990, Creuza ajudou a fundar o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos da Bahia. 2 décadas depois, ajudou na criação da PEC das Domésticas. E no dia da promulgação, recebeu os parabéns do presidente do Congresso na época, Renan Calheiros. A presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, Creuza Maria de Oliveira. Símbolo maior desta verdadeira revolução. No ano anterior, Creuza tinha inaugurado outro projeto importante. Algo que para ela tem muito valor: moradia. O quarto de empregada é o local das privações. O quarto é depósito de coisa quebrada. A ração do cachorro é no quarto da empregada. A bola que furou é no quarto da empregada. Para nunca mais ter que se espremer num espaço minúsculo entre a cama e a parede, num quarto que nem é seu, Creuza foi atrás de algo assim. E com a ajuda financeira do governo do estado, o que era só um sonho passou a existir de fato. Um condomínio construído exclusivamente para as empregadas domésticas. Até o nome dado ao residencial é uma homenagem a essas mulheres. Residencial 27 de abril, Dia da Trabalhadora Doméstica. São 4 torres em Salvador, 80 apartamentos. Toda vez que uma moradora chega na entrada do prédio, fica diante de nomes importantes. São mulheres que dedicaram uma vida em benefício delas. Estão ali para que elas nunca esqueçam. Uma luta coletiva dá resultado. Essa casa é minha. O maior sonho é estar na minha casa e ser feliz, né? É nada como ter minha casa. São 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Além de toda essa área que a gente tem aí em torno, uma creche que realmente funcione. A creche não foi inaugurada. Precisou passar por reforma logo que elas chegaram aqui e não foram bem recebidas pela vizinhança. Quebraram a creche toda, eles invadiram nossos tanques, defecavam no nosso tanque. Não somos valorizadas. Eu sei que eu tenho meu valor, mas infelizmente a sociedade não vê assim. Valdirene conhece desde muito cedo como parte da sociedade enxerga as empregadas domésticas. É muito doloroso. Comecei a trabalhar com 8 anos. Eu levava a menina na escola, ia pegar, fazer todo o serviço da casa. Eu dormia no quarto com os filhos. E ele chegava de viagem e alegava, porque ia no quarto ver os filhos e ele se aproveitava daquele momento para me tocar. Um patrão seu? Patrão. Ele tentava, até quando ele conseguiu. Ela saiu dessa casa e foi para uma outra, onde continuou sem receber salário para trabalhar. Valdirene, com 14 anos, ela não aceitou aquela condição. Quando a patroa se distraiu, saiu e deixou a chave, ela destrancou a porta, correu para o posto policial. E o policial que estava lá disse, tem um sindicato aí, E ela foi andando e chegou lá no sindicato. Eu peguei o nome dela, eu chego a me emocionar, né? A Creuza me ajudou, me botou na escola, me tirou meu documento, assumiu a minha guarda aqui em Salvador. Com 16 anos eu já estava de carteira assinada, R$130 de salário. Hoje, 2023, o salário médio da categoria é de R$ 1.117. Trabalhei já em várias casas. Sempre como trabalhadora doméstica. A história de exploração de Valdirene não é rara, mesmo nos dias de hoje. Quem diria que a Madalena ia estar trancada? Não dá para falar que algo assim não acontece. Madalena passou 38 anos sendo submetida à escravidão doméstica em Minas Gerais. Foi resgatada em 2020, quando outros 2 casos desse tipo foram registrados. Nos 2 anos seguintes, outras 62 trabalhadoras se viram livres de patrões que as escravizavam. É uma categoria que ainda traz um ranço ainda de um ideário colonial, escravocrata, mesmo após a PEC, que foi uma grande conquista. O próprio descumprimento cultural dessa legislação já são aspectos que a gente pode, sim, denominar como um racismo estrutural. Uma outra coisa que também pouco mudou em relação ao passado é o perfil das empregadas domésticas brasileiras. Elas continuam sendo mulheres negras, só que envelheceram
têm entre 30 e 59 anos. São mulheres como a Ilza. Só que Ilza é um exemplo importante de como parte da categoria também exige o cumprimento da lei. Patrão nenhum não me enrola, não me engana. Não gosto de exploração, né? Sei meu direito. Ela está com 57 anos. Não sabe até quando vai ter que continuar trabalhando para se manter. Sei fazer uma faxina bem feita, entendeu? As pessoas gostam do meu trabalho, não é da agora não. A mãe de Beth trabalhou como doméstica até os 70 anos. Ela falava, eu tenho certeza que você nasceu para o sucesso. Por isso que eu pus o seu nome de Elizabeth. Você tem nome de rainha, minha. Ela queria ou que eu cantasse ou que eu fosse doutora. Doutora em psicologia, Elizabeth nunca trabalhou como empregada, mas fez questão de estudar tudo sobre elas. É muita mágoa, nem mesmo o mar tem tanta. Importante, eu dedico no final do livro para Laudelina. Tem povo triste em todo canto. O último trabalho como doméstica foi em 2009. Eu sou rapper. Crio conteúdo para as redes sociais, dou palestra. Quando é que o quartinho da empregada vai deixar de ser a senzala moderna? Quando as pessoas começarem a cumprir os direitos das trabalhadoras domésticas. Quais os caminhos para a mudança? Um deles, a gente pode falar, é realmente a conscientização, né? A conscientização pública, coletiva e outras questões também como mudança na própria legislação, que hoje a legislação ainda discrimina a trabalhadora doméstica. Basta pensar que, por exemplo, o seguro-desemprego é da camada inferior. Foi o trabalho doméstico que eu consegui chegar onde eu cheguei. De ter a minha casa, de ter a minha família e saber reivindicar pelo meu direito. Essa é a história de Valdirene. O presidente Lula afirmou hoje em um pronunciamento em rádio e TV que recompor as conquistas perdidas pelo trabalhador é prioridade do seu governo. Lula anunciou que o salário mínimo será reajustado dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320. O valor entra em vigor amanhã e vai beneficiar trabalhadores, aposentados e pensionistas. O presidente afirmou que vai enviar ao Congresso um projeto para tornar permanente a regra que prevê reajuste anual do salário mínimo acima da inflação.